Seja bem-vindo a mais um debate aqui no Lado Perdido. Hoje vamos falar sobre a sacerdotisa Vodou, que, segundo a lenda, morreu levando consigo todos os habitantes de sua cidade. Hoje, a gente volta nosso olhar para a Louisiana do início do século XX, tá? Especificamente para as comunidades de Huddock e Frenier, que foram, varridas do mapa por um furacão devastador em 1915. E no centro dessa tragédia toda, surge a figura assim bem enigmática de Julia Brown e a lenda persistente de uma maldição. O material que a gente analisou detalha a vida nessas cidades, que eram bem isoladas, a figura da Julia, né? E o impacto catastrófico do furacão, que coincidiu de uma forma bem assustadora com o funeral dela. Exato. E a questão que fica, né, e que vai guiar a nossa conversa aqui é justamente essa. Será que a destruição foi a concretização literal daquela famosa canção Maldição da Julia Brown, como o folclore local diz há mais de 100 anos? Ou será que a gente pode encontrar uma interpretação alternativa para as palavras dela e para os eventos daquele dia, talvez ligada ao papel real dela na comunidade, sabe? E às circunstâncias da época? Isso. A nossa análise vai se dividir em torno dessa questão central mesmo. Eu vou argumentar que os eventos eles se alinham de forma perturbadora com a lenda da maldição, sabe? Considerando os testemunhos populares, o medo que a Julia Brown inspirava em algumas pessoas e a sincronicidade que é quase inacreditável dos fatos. Eu sustento que a força do voodoo ou da magia popular como era praticada na região não pode ser descartada, assim, como um fator potencial. Por outro lado, eu vou defender uma perspectiva um pouco diferente. Vou argumentar que essa história da maldição pode ser uma distorção, talvez nascida do trauma coletivo, né? E que as palavras e as ações da Julia Brown poderiam representar, na verdade, um aviso premonitório sobre a vulnerabilidade da região. Ou talvez, quem sabe, até um ritual de proteção que, infelizmente, falhou diante da fúria da natureza. Meu foco vai ser mais na figura histórica da Julia, como proprietária de terras e provável curandeira, sugerindo que o folclore pode ter obscurecido as verdadeiras intenções dela e o papel dela na comunidade. Bom, então vamos começar pela força da lenda em si, porque ela é notavelmente consistente, né? E específica, Julia Brown, uma figura conhecida lá em Frenier, associada a práticas espirituais que muitos na época chamavam de voodoo. Ela tinha o hábito, segundo relatos como o da Ellen Schlosser-Berg, de sentar na varanda dela e cantar uma música meio sinistra. Um dia eu vou morrer e levar a cidade inteira comigo. A potência dessa narrativa não está só nas palavras, mas na confirmação dramática que veio depois. O funeral da Julia Brown estava marcado para o dia 29 de setembro de 1915. Nesse exato dia, um furacão de categoria 4, um monstro, né? Com ventos sustentados de 145 milhas por hora, que dá uns 233 quilômetros por hora, os mais fortes registrados até então naquela área, atingiu diretamente Huddock e Frenier. Para comunidades construídas em terrenos baixos, com casas de madeira, sem alerta, sem defesa, uma força dessas era praticamente uma sentença de morte. O jornal Times-Picayune da época, ele capturou o caos durante o funeral, descrevendo como as pessoas apavoradas tiveram que abandonar o corpo da Julia para a fúria da tempestade. O relato menciona ainda que o caixão interno onde o corpo estava nunca foi recuperado, o que adiciona um detalhe bem macabro, né? Que reforça essa ideia de uma força sobrenatural agindo. Huddock e Frenier não foram só atingidas, elas foram obliteradas. A contagem oficial só em Huddock foi de 58 mortos, mas o número total provavelmente foi maior. E é importante notar, tá, que a especulação sobre uma causa oculta ligada a Julia não é invenção moderna para turista, não. O próprio Times-Picayune, já naqueles dias, falava sobre isso, refletindo uma mentalidade local que via o mundo de um jeito onde o sobrenatural e o natural se misturavam muito. O medo que uma figura como a Julia, que tinha conhecimentos tradicionais e talvez ligação com o voodoo, podia inspirar junto com a crença na eficácia de maldições,
Isso torna a interpretação da canção dela como uma profecia que se cumpriu perfeitamente plausível dentro daquele contexto cultural, sabe? Entendo. Entendo perfeitamente o apelo dessa narrativa. A coincidência é, assim, sem dúvida, espantosa e dá um gancho muito poderoso para a lenda, né? No entanto, eu acho que a gente tem a responsabilidade de olhar para além do folclore e tentar reconstruir a figura histórica da Julia Brown com base nas evidências que a gente tem, que pintam um quadro um pouco mais complexo. Registros de censo, de propriedade, revelam uma Julia Bernard, nascida lá por 1845, que casou com Celestine Brown em 1880. Depois que ele morreu, por volta de 1914, ela não era só uma figura marginalizada, não. Ela herdou uma propriedade considerável, 40 acres, lá em Frenier. Isso fazia dela uma mulher negra, proprietária de terras, uma posição de relativa autonomia e respeito, especialmente naquela época e naquele lugar. Agora, vamos pensar no contexto. Frenier e Ruddock eram comunidades extremamente isoladas, sem médico, sem estrada direito, sem eletricidade. Nesses ambientes, como a sacerdotisa voodoo contemporânea Bloody Mary, que é especialista nas tradições da Louisiana, aponta, figuras como a Julia Brown frequentemente tinham papéis comunitários essenciais. É muito provável que ela atuasse como uma traitã, uma curandeira local que usava conhecimento de ervas, práticas tradicionais para tratar a doença, para ajudar em parto. Essa imagem de uma figura central útil para a comunidade contrasta muito com a da feiticeira vingativa da lenda, né? E aqui a gente precisa falar do voodoo. É importante notar que a visão popular do voodoo, muito focada em maldição, magia negra, é em grande parte uma simplificação muitas vezes carregada de estereótipos racistas. As práticas reais do voodoo na Louisiana, como as que a Bloody Mary descreve e que a Julia possivelmente exercia, muitas vezes dão ênfase na cura, na proteção, na conexão comunitária. Quanto à famosa canção Um Dia Eu Vou Morrer e Levar a Cidade Inteira Comigo, que foi documentada pela Ellen Schlosser-Berg, a interpretação não precisa ser única, sabe? Numa cultura muito oral e depois de um trauma gigantesco, o significado das palavras pode ser reconfigurado. Podia ser uma expressão de fatalismo, um reconhecimento sombrio da fragilidade da vida naquela região pantanosa, perigosa, que já tinha sofrido com incêndio. Teve um que destruiu parte de Rhoddock em 1902 e um furacão antes, em 1909, que também matou gente. Ou, como a Bloody Mary sugere, podia ser parte de um cântico ritualístico, talvez um esforço para absorver ou desviar tempestades futuras, um ritual de proteção que, tragicamente, se mostrou impotente contra a força descomunal do furacão de 1915. A lenda da maldição, nesse cenário, pode ter surgido como uma forma da comunidade processar aquele horror, buscando uma causa sobrenatural para um evento que desafiava a compreensão. Ou talvez tenha sido uma narrativa que se cristalizou com o tempo, infelizmente explorada hoje de forma sensacionalista. Uhum. Sua contextualização histórica é válida, sim, e importante para a gente entender a pessoa por trás da lenda. Só que a especificidade da canção ainda me parece um ponto difícil de contornar só com interpretações alternativas. Levar a cidade inteira comigo. Isso não é uma premonição vaga de desastre, né? É uma declaração direta que espelha o resultado final, a aniquilação completa das comunidades. Se a gente considerar a reputação dela, mesmo que parcialmente baseada em medo ou incompreensão das práticas dela, a interpretação mais imediata e aquela que ecoou através das gerações foi a da maldição. Por que essa interpretação específica, e não a do aviso ou do ritual que falhou, ganhou tanta força e continua até hoje se não houvesse um fundo de verdade percebido por quem viveu aquilo? Essa é uma pergunta excelente, e toca no cerne de como as narrativas se formam e se perpetuam, especialmente em resposta a traumas coletivos. Eu acredito que a interpretação da maldição ganhou força por vários motivos que convergiram. Primeiro, a dramaticidade é uma explicação muito mais impactante e memorável do que a aleatoriedade brutal de um fenômeno natural extremo. O ser humano busca padrões, busca causas, e uma maldição oferece uma narrativa causal clara, mesmo que sobrenatural. Segundo, o próprio trauma. Diante da perda total,
casa e sustento, vidas, e encontrar um bode expiatório, uma razão tangível, mesmo que mágica, pode ser psicologicamente mais fácil de lidar do que aceitar a vulnerabilidade absoluta diante da natureza. Terceiro, a própria ambiguidade da Júlia. Como figura que tinha conhecimentos tradicionais, talvez vista com essa mistura de respeito e temor, ela já ocupava um espaço meio liminar na imaginação da comunidade. Atribuir a ela poderes sobrenaturais, tanto para o bem, cura, quanto para o mal, maldição, seria um passo relativamente curto dentro daquele universo cultural. A frase levar a cidade inteira comigo, nesse contexto pós-catástrofe, poderia ser facilmente reinterpretada de forma literal e sinistra, mesmo que a intenção original fosse outra, talvez uma expressão da profunda conexão dela com um lugar, ou um lamento sobre a mortalidade de todos ali. A força da lenda não prova a veracidade literal dela, mas sim a sua ressonância emocional e cultural. Você fala em temor e respeito misturados, e isso me leva a outro ponto. A percepção do voodoo na época. Mesmo que a gente reconheça as simplificações, os estereótipos, essa percepção popular existia e influenciava como as ações e palavras da Julia eram interpretadas. O fato de um jornal como o Times-Picayune ter ecoado a possibilidade de uma causa oculta e descrito tão vividamente o pânico durante o funeral, com gente fugindo, abandonando o corpo, isso sugere que a ideia de uma intervenção sobrenatural não foi uma invenção posterior, sabe? Ela estava presente na mentalidade da época, no calor do momento. A forma como ela era chamada, Aunt Julia, pode indicar familiaridade, sim, mas em muitas culturas do sul dos Estados Unidos, esse tratamento dado a mulheres negras mais velhas, especialmente aquelas com conhecimentos tradicionais, podia carregar uma conotação ambígua, um respeito formal que também marcava uma certa distância, talvez por medo ou pela percepção de um poder diferente, incomum. Essa ambiguidade poderia facilmente pender para o lado do medo depois da tragédia. Concordo que a percepção popular é um fator crucial e que a ideia do sobrenatural estava presente. Mas a gente precisa ter cautela para não validar essa percepção sem crítica, especialmente quando ela pode estar carregada de preconceitos da época, raciais, de gênero, contra práticas espirituais não cristãs. A visão estereotipada do voodoo como algo inerentemente malévolo servia muitas vezes para demonizar culturas e conhecimentos afrodescendentes. Se a Julia era, como as evidências sugerem, uma mulher negra independente, proprietária de terras e praticante de conhecimentos ancestrais, ela já desafiava diversas normas sociais da época. Atribuir a ela uma maldição devastadora poderia ser também uma forma de conter ou explicar postumamente uma figura que talvez incomodasse ou fosse mal compreendida. O papel dela como traité, como figura de cura em apoio numa comunidade carente, é uma hipótese baseada em padrões culturais da Louisiana e na análise de especialistas como a Glory Mary. Essa narrativa, embora menos sensacionalista, me parece historicamente mais plausível e mais respeitosa do que a da bruxa vingativa. A lenda da maldição, ao focar no espetacular e no assustador, pode ter convenientemente apagado a história de uma mulher resiliente e de uma comunidade que dependia dela. Ainda assim, a gente volta para a questão central da coincidência. Eu reconheço a vulnerabilidade da região, os desastres anteriores. Mas um furacão daquela magnitude específica, o mais forte já registrado, chegando precisamente no dia do funeral da mulher que cantava sobre levar a cidade consigo. Argumentar que isso é só uma coincidência estatística, mesmo sendo possível, parece subestimar a extraordinária, quase teatral natureza desse alinhamento temporal. Para as pessoas que viveram aquilo, que viram a tempestade interromper o funeral de forma violenta, como descrito no jornal, a conexão deve ter parecido inegável, um sinal cósmico. Como a gente pode descartar completamente essa percepção visceral, essa evidência circunstancial tão poderosa, em nome de uma explicação puramente racionalista que talvez não capture toda a complexidade do evento como ele foi vivido e interpretado? Mas eu não descarto a percepção visceral nem a força da coincidência. Ela é o motor da lenda, sem dúvida alguma. O que eu questiono é a passagem automática da correlação temporal, que é impressionante, para uma causalidade sobrenatural.
A meteorologia e a geografia nos dão uma explicação causal suficiente para a destruição. Um furacão categoria 4 atingindo diretamente comunidades costeiras vulneráveis. A coincidência da data é o elemento que clama por uma interpretação, e a maldição é a interpretação mais dramática e talvez por isso a mais duradoura. Mas não é a única possível, entende? A gente poderia até especular se a memória coletiva, ao longo do tempo, não ajustou ligeiramente os detalhes para tornar a coincidência ainda mais perfeita. A história oral é fluida. O trauma pode reorganizar lembranças. O funeral foi naquele dia exato, a canção era exatamente essa e cantada com frequência. A documentação da Ellen Schlosser-Burke é crucial, claro, mas ainda assim é um relato filtrado pela memória, pela interpretação. A coincidência é um fato intrigante que exige explicação, mas a maldição é apenas uma das explicações possíveis e uma que carrega consigo o peso dos estereótipos e da simplificação histórica. E isso nos leva ao legado, né? Independentemente da veracidade factual dela, a lenda da maldição é hoje o principal veículo que mantém viva a memória de Rudok e Fenrir, cidades fantasmas que foram engolidas pelo pântano. Julia Brown não é lembrada como proprietária de terras ou possível curandeira. Ela é imortalizada como a bruxa do pântano Manchac, a mulher que amaldiçoou sua cidade. Os passeios de barco turísticos, eles capitalizam essa história, os fóruns online discutem. Esse poder narrativo, essa capacidade da lenda de sobreviver por mais de um século e definir a memória de um lugar e de uma pessoa, não é algo para ser ignorado. Mostra a profunda ressonância que a interpretação da maldição teve e continua a ter na imaginação popular. Mas a que preço essa memória persiste? É aqui que eu vejo um problema. A exploração turística que você mencionou, muitas vezes com exageros e invenções como o famoso crucifixo que marca um túmulo que nem é dela e talvez nem exista, demonstra como a história real pode ser distorcida e mercantilizada. O legado da Julia Brown, a mulher real, com sua possível complexidade como curandeira, proprietária, membro da comunidade, foi sequestrado por uma narrativa mais vendável, mais sensacionalista. Em vez de a gente lembrar da tragédia humana, da vulnerabilidade das comunidades, da resiliência dos sobreviventes ou da figura intrigante da Julia, a gente foca no monstro folclórico. A persistência da lenda pode sim mostrar seu poder narrativo, mas também ilustra perigosamente como o folclore, especialmente quando comercializado, pode apagar nuances históricas importantes e perpetuar estereótipos sobre pessoas e práticas culturais. Talvez o verdadeiro legado devesse ser um convite à investigação crítica, sabe? E não apenas a repetição do conto de horror. Então, para recapitular minha posição, a lenda da maldição de Julia Brown encontra um eco poderoso nos fatos narrados e na sequência dos eventos. A canção específica, a reputação dela ligada a práticas espirituais vistas como potentes e a coincidência aterradora de um furacão sem precedentes dizimando Rudok e Fenrir precisamente no dia do funeral dela. Tudo isso converge para dar força à interpretação de que as palavras dela foram uma maldição que se manifestou tragicamente, uma narrativa que ressoou desde os relatos da época. E eu reafirmo minha perspectiva. Julia Brown foi, muito provavelmente, uma figura mais complexa e integrada à sua comunidade do que a lenda permite ver uma proprietária de terras, talvez uma respeitada tratê. A canção infame dela é ambígua e pode ser lida como um aviso, uma expressão de fatalismo diante da dureza da vida local ou até mesmo parte de um ritual de proteção que se provou insuficiente. A lenda da maldição, embora fascinante, emerge possivelmente do trauma coletivo, da busca por explicações sobrenaturais e talvez da distorção folclórica, obscurecendo a história real da mulher e a brutalidade natural do evento. A história de Julia Brown e a aniquilação de Rudok e Fenrir pelo furacão de 1915 nos colocam assim diante dessa fronteira meio fluida entre o fato histórico documentado, a memória coletiva moldada pelo trauma e pela passagem do tempo e a força inegável e persistente do folclore. A devastação foi uma realidade brutal. A resistência de Julia Brown também.
No entanto, a natureza exata da conexão entre Julia e a tempestade, bom, isso permanece um território aberto à interpretação. A ambiguidade que cerca as palavras dela, o papel dela na comunidade e a própria natureza da crença e do medo na época garantem que a história dela e a das cidades perdidas sob as águas do Lago Maurepas continuem a nos intrigar, a desafiar nossas suposições e a nos lembrar de que nem toda história tem uma explicação simples ou única. Há, sem dúvida, mais camadas aí a serem descobertas e debatidas nos relatos fragmentados que sobreviveram. E agora, a gente estende a questão a vocês que estão ouvindo. O que vocês pensam? A destruição de Rudolf e Frenier foi obra de uma maldição cumprida, como diz a lenda, ou foi uma trágica coincidência histórica, talvez envolvendo um aviso ou um ritual que falhou? A gente convida vocês a refletir sobre as perspectivas que a gente apresentou e, quem sabe, compartilhar com a gente outras lendas locais que conheçam, onde a interpretação dos eventos e das figuras históricas também permanece em aberto, né? Oscilando entre o natural e o sobrenatural, o factual e o folclórico.